Evangelho de João, capítulo 5, segunda parte. Nós vamos ler a partir do versículo 19. João 5:19. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida; os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele lhe deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava. Por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz, mas eu tenho maior testemunho do que o do João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vi em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer, vocês que aceitam glória uns dos outros, e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que eu acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Segunda parte do Evangelho de João, no capítulo 5, fala sobre a vida eterna em Jesus. Nós falamos que o Evangelho de João deixa claro que o propósito de João ao escrever foi que nós crêssemos que Jesus é o Filho de Deus. Cada um dos 4 evangelhos destaca uma verdade de maneira mais realçada acerca de Jesus. O Evangelho de João diz: ele é o Filho de Deus, e crendo nele como Filho de Deus, você tem vida, você tem a vida dele, e a vida dele é a vida eterna. João capítulo 5, nessa segunda parte, Jesus aqui está respondendo aos judeus. No versículo 18, que nós lemos ontem, diz que os judeus queriam matar Jesus. Por quê? Porque Jesus não cabia no sistema religioso. Jesus
desrespeitou o sábado segundo a ótica deles. O sistema religioso foi confrontado. Amado, Deus nunca vai agir como você pensa. Deus nunca vai concordar com a gente. Deus nunca vai se sujeitar a nossas opiniões, por mais interessantes que sejam. Deus é Deus, Ele é o Senhor e Ele faz tudo sobre todos. A religiosidade é um vírus que todo ser humano tem que lutar contra ela. É quando nós consideramos que o que a gente pensa, a forma e o método que a gente usa para buscar a Deus e fazer as coisas de Deus é o que é correto. E todo religioso se torna orgulhoso, se torna julgador e crítico dos demais, porque afinal Deus é só deles. Essa era a questão dos judeus naquele tempo. Essa é a questão da religião em toda a história. Essa é a questão nossa hoje como cristãos evangélicos. Temos que constantemente pedir ao Espírito Santo: mostra se eu não estou me tornando alguém religioso, legalista, preso a métodos, regras, ou eu estou vivendo a vida eterna de Deus dentro de mim, a glória de Deus dentro de mim. Jesus tinha feito um grande milagre. Ele tinha curado um paralítico. Nós falamos isso aqui ontem. Mas agora Jesus está descrevendo mais quem Ele é. Porque o maior propósito de Deus, amados, não é resolver os nossos problemas ou fazer milagres na nossa vida. O maior propósito de Deus é revelar quem Ele é se relacionar conosco, é que nós o conheçamos, é que nós o experimentemos, porque a presença dEle é que nos mantém, é que nos firma, é que nos faz vencer o pecado. A presença dEle é que nos dá sentido da vida, que nos satisfaz, é a intimidade com Ele, não são os milagres, nem uma cura. E Jesus, a partir então do versículo 19, Ele se revela de maneira mais clara, Ele se revela de maneira mais contundente. E aí Jesus aqui revela algumas verdades acerca de Deus que são essenciais. Primeiro, Ele revela a paternidade de Deus. Os irmãos percebem isso? Logo quando Ele fala no versículo 19, Ele diz: em verdade eu digo que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, senão aquilo que vê o Pai fazer. Amados, nenhuma religião do mundo revela Deus como Pai. A paternidade de Deus é uma revelação do cristianismo. É em Cristo que Deus se revela como Pai de maneira absoluta. Jesus então diz: eu estou aqui, mas eu estou debaixo da direção do Pai. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Yahvé, mas Ele é Pai, Ele se relaciona, Ele nos chama de filhos, Ele nos ama como um Pai, Ele nos guarda como um Pai. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, nós vamos ver sinais da paternidade de Deus, mas no Novo Testamento Jesus vem para declarar: Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Ele é nosso Pai, Ele é Abba. Jesus revela a paternidade de Deus, e não só a paternidade de Deus, Jesus também aqui revela que Ele e o Pai são um, a unidade entre Ele e o Pai. Ele mostra que Ele é Filho de Deus, versículo 19, percebam, quando Ele fala o Filho, e aí na nossa Bíblia está escrito em maiúsculo, mostrando que Ele é Filho de Deus, nada pode fazer por si mesmo. Versículo 20, o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Amado, Jesus e o Pai são um. Filho, o Pai, o Espírito Santo, que logo mais à frente nós vamos perceber que Jesus também vai revelar de maneira clara. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a paternidade de Deus, mais nós conhecemos a redenção através do Senhor Jesus. E aqui Jesus, o contexto, Ele está falando sobre vida eterna. Jesus curou um paralítico, mas o que Ele quer nos dar de maior, de mais importante é a vida eterna. E a pergunta é: o que é vida eterna? Porque alguns, quando pensam em vida eterna, eles pensam só pós-morte. Vida eterna é o que nós vamos receber quando Jesus voltar ou quando Ele nos chamar. Não, biblicamente, vida eterna é a vida de Deus em nós, é a qualidade de vida de Deus em nós. Basta os irmãos lerem João 17, versículo 3, depois nós vamos chegar lá, mas os irmãos podem ver esse texto, onde Jesus fala que a vida eterna é que conheçam a Deus e conheçam a Ele. É um relacionamento, é realmente a qualidade da vida de Cristo em nós. Então Jesus aqui no texto, Ele não diz que quem crê nele vai ter vida eterna, Ele diz que quem crê em mim tem a vida eterna, já tem,
já vive, já entrou nela e vai dar continuidade a ela no dia da volta do Senhor Jesus. E o que nos faz ter a vida eterna? Versículo 24: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a palavra de Jesus e crê na morte dele, expiatória, no nosso lugar, quem ouve a palavra de Jesus e crê nele, e se rende a ele, tem a vida eterna. A vida de Deus entra nessa pessoa, a qualidade de vida de Deus entra nessa pessoa, o coração dela é transformado, e aí sim, o que a pessoa experimenta? O novo nascimento. Mais uma vez, versículo 25, diz isso: em verdade lhes digo, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. O nosso espírito, antes de se render a Jesus, estava morto, mas nós ouvimos a voz de Jesus, nós ouvimos a voz através da palavra dele, e quando nós cremos, nós nascemos de novo, nós fomos vivificados. Além disso, versículo 28 diz: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Quem crê em Jesus, nasce de novo, mas quem crê em Jesus, quando morrer fisicamente, se Jesus não tiver voltado até lá, ele vai ressuscitar no dia da vinda do nosso Senhor. A ressurreição. Percebam, irmãos, que João, ele, a partir desse milagre, ele descreve que Jesus está pregando, anunciando a vida eterna, a vida dele. O apóstolo Paulo chega a dizer que se nós cremos em Jesus apenas pensando nas coisas dessa vida, nós nos tornaremos os mais infelizes dos homens. Há muitas pessoas cristãs, pessoas sinceras que estão na igreja, estão infelizes, estão frustradas, porque elas estão pensando em Cristo apenas para essa terra. Elas estão buscando a Deus por cura, por milagre, por uma resolução de problemas pessoais, querendo de alguma forma ter satisfação na terra, nas pessoas, na vida sentimental, e elas vão acumulando frustrações, e elas começam a ficar frustradas com Deus, não tem coragem de dizer, mas estão frustradas com Deus. Está se cumprindo a palavra. Se você e eu buscarmos a Deus pensando apenas nas coisas da terra, seremos os mais infelizes do que os de lá de fora, porque a nossa esperança em Cristo, ela é para a eternidade. Nós amamos Jesus por quem Ele é, nós amamos Jesus porque Ele se revelou a nós. Quem crê em mim vai ressuscitar, disse Jesus. Agora é muito interessante, duas características que Jesus fala aqui dos judeus, os religiosos daquele tempo. Versículo 35, Jesus fala assim, olhe comigo: João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Ele diz que muitos judeus ouviram João Batista e se alegraram. Segunda característica dos judeus aqui, que Jesus descreve, versículo 39, que é muito importante, olhe comigo: vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. Eles então ouviram João Batista, e eles examinavam as escrituras, e eles acreditavam que na palavra eles iam descobrir a vida eterna, mas Jesus denuncia algo extremamente essencial. O que Jesus fala no versículo 39? Ele diz: vocês examinam as escrituras, creem que nela tem a vida eterna, elas testificam de mim. Mas o versículo 40, Jesus denuncia aqui a raiz da religiosidade. Ele diz: contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês querem ouvir João Batista, vocês querem ler a Bíblia, mas vocês não querem comunhão comigo, intimidade comigo, vocês não querem estar na minha presença, vocês não querem ser mudado, transformado pelo relacionamento comigo. A religiosidade só nos torna mais envernizados, só nos torna mais cheio de julgamentos, orgulho, mas o relacionamento com Jesus nos torna parecido com Ele. O relacionamento com Jesus traz a vida dele para dentro da gente. Nós começamos a ter a fé de Jesus, o amor de Jesus, a graça de Jesus fluindo através de nós, apesar das nossas limitações, mas Ele está em nós. Você sabe o que Jesus fala do religioso? Vocês querem ler a Bíblia, vocês querem cantar, vocês querem até fazer boas obras, mas vocês não querem vir a mim.
vocês não querem ter intimidade comigo, vocês não querem ter relacionamento comigo. Essa palavra é para todos nós, lembrarmos a cada dia que o mais importante da nossa vida é o tempo a sós com Ele, é intimidade com Ele, é amor por Ele, porque ninguém tendo uma verdadeira intimidade com Jesus se torna ou permanece sendo a mesma pessoa. Nós somos transformados, a vida eterna flui em nós através da intimidade com Jesus, e é isso que nós temos que sempre estar nos lembrando. Agora Jesus mostra aqui 3 razões por que eles não se aproximavam de Jesus. Para a gente concluir, vamos pensar nisso. Primeiro, eles não se aproximavam de Jesus, os judeus religiosos, porque a palavra não permanecia neles. Olha o versículo 38. Jesus diz: vocês não têm a palavra dele permanente em vocês, porque não creram naquele a quem ele enviou. Eles liam a Bíblia, os judeus conheciam e decoravam a Torá de maneira brilhante, mas a palavra de Deus não permanecia neles. Nós podemos ler, conhecer, falar e até pregar, mas a palavra permanecer em nós é uma decisão. É uma decisão ler a Bíblia e falar: eu quero praticar, eu quero viver, eu quero confessar que não estou vivendo, eu quero me arrepender e reconhecer em áreas que eu estou falhando, mas eu quero buscar essa palavra, que ela permaneça em mim. Jesus fala: vocês não se aproximam de mim, porque a palavra não permanecia neles. E por que não permanecia neles, irmãos? Versículo 46 diz muito claro: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se porém não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Você sabe o que Jesus está falando? Vocês leem todos os dias, mas vocês não creem. Você e eu podemos estar lendo a Bíblia, pregando, mas não crendo profundamente no poder dela na nossa vida. Eles não deixaram, a palavra não permanecia neles, porque eles não criam. Quando eu creio na palavra, ela vai ser gravada no meu espírito, na minha mente, no meu coração. E aí Jesus fala: vocês não creram em Moisés, como vocês vão crer em mim? Quem não crê em Jesus, amado, é porque deixou de crer na Bíblia, na palavra de Deus, crer na revelação de Deus, e não consegue entender o que Jesus falava. Você imagina Jesus falando isso para aqueles judeus cheios de religiosidade, que acreditavam que eles tinham o monopólio de Deus, que eram os únicos salvos do planeta. E Jesus olha para eles e fala: vocês não creem, não se aproximam de mim. Segunda razão porque eles não se aproximavam de Jesus, porque eles não tinham o amor de Deus. Versículo 42 está escrito: sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Nós podemos ler a Bíblia, frequentar os cultos, fazer boas obras, fazer muitos projetos lindos, fazer tudo que as pessoas admiram e elogiam, mas não está com o amor de Deus dentro da gente. Jesus diz isso: vocês não têm o amor de Deus. A essência de Deus é o amor. Eu tenho que compreender que quanto mais cheio do Espírito Santo, mais eu vou amar. Eu vou amar o perdido, eu vou amar o meu amigo, eu vou amar o meu inimigo, eu vou amar com o amor de Deus. E falarei algo bem controvertido nessa manhã, muito mais uma mensagem que tantas pessoas escutam. Nós vimos essa semana uma grande tragédia na nossa nação, e todos nós sofremos muito. Agora, todos nós seríamos capazes de ir no velório com aquelas famílias chorando seus filhos. Todos nós seríamos capazes. Mas quem de nós seria capaz de ir no velório daquela mãe cujo filho dela matou os demais? Quantos foram? Ninguém. Pelo contrário, muitos de nós ficamos com raiva, inclusive da família. Nos Estados Unidos, alguns anos atrás, mataram várias crianças dentro de um orfanato ou uma escola, e as famílias dessas crianças eram evangélicas, e elas foram no velório dos familiares dos assassinos. Sabe para quê? Para liberar perdão, para liberar amor, para falar que Jesus queria perdoar aquela família. O amor de Deus é muito além do que a gente imagina. É só lembrar que o amor de Deus alcançou você e a mim, e nós não merecemos. Nós precisamos amar com o amor de Jesus, senão nós vamos nos afastar de Jesus, não vamos nos aproximar dele. Em terceiro e último lugar, por que os judeus não se aproximavam de Jesus e a gente pode também se afastar dele? E esse é o último argumento muito profundo que Jesus fala no versículo 44. Jesus diz: como vocês podem crer? Vocês aceitam glórias uns dos outros e não procuram a glória que vem de Deus.
está aqui a raiz terrível da nossa natureza carnal, que nós precisamos sempre levar para a cruz. Os judeus religiosos do tempo de Jesus não se aproximavam dele porque eles buscavam a glória dos homens. Talvez você nem saiba o que isso significa, uma expressão como essa, mas eu quero te dizer que você é assim, que eu sou assim. Nós temos uma tendência a querer a glória dos homens, querer de alguma forma a aprovação humana, o elogio das pessoas, o reconhecimento. Essa cobiça e concupiscência pelo reconhecimento está na natureza do nosso coração. E sabe o que Jesus diz? Que isso nos impede de crer, isso nos impede de ser cheio da glória de Deus. Isso é uma das raízes que nos limita para fluir no Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos enche e nos usa à medida que a humildade de Jesus está em nós, e que o nosso coração quer só uma coisa: agradar profundamente ao Pai. Jesus diz: vocês não creem em mim porque vocês buscam a glória uns dos outros. A religião, ela forma sempre um sistema que agrade as pessoas, que não confronte, que não mude, que alimenta o orgulho e a vaidade, que alimenta pessoas adoecidas muitas vezes, e que justificam os seus pecados pela sua religiosidade. Jesus não é uma religião, Ele é o Filho do Deus vivo, que entra em nossa vida e transforma, e nos torna em comunidade, em igreja, sim, que convive em amor, que respeita e que ama os que estão perto, os que estão longe, os que nos odeiam, os que nos abençoam. Mas o amor de Jesus é essencial. Por quê? Porque nós não buscamos a glória dos homens. Muitas das nossas frustrações é porque a gente espera que as pessoas nos elogiem e nos reconheçam mais. Jesus está falando: vocês buscam a glória dos homens, nós precisamos buscar a glória de Deus. Sabe uma verdade tremenda da teologia, que a gente precisa sempre lembrar? Quanto mais glória você der a Deus, mais prazer e satisfação você terá. A nossa alegria plena está em dar a glória plena para Ele, em buscar apenas agradá-lo. E quando percebeu nossa alma, nosso coração com aquela tendência de ninguém me reconheceu, ninguém me elogiou, me usaram, essa tendência é o orgulho carnal que estava tentando a glória dos homens. Sabe, amado, essas frustrações que abatem a todos nós em alguns momentos, mostra a nossa tendência pecaminosa de Adão, que nós precisamos levar para a cruz. Agrade a Deus, ame a Deus, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Se achegue a Jesus por quem Ele é, e não apenas pelos milagres, e a vida eterna, que é o maior milagre, possa estar em nós, permanecer em nós, para a glória dEle. Vamos orar mais uma vez, nessa manhã, que já começamos com louvor, com orações, mas queremos orar com aqueles que nos escutam também. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor enviou Jesus, por amor a nós, pecadores, por amor a nós, que pecamos não só contra homens, pecamos contra Ti, Pai, com as nossas iniquidades, com a nossa desobediência, com o nosso coração enganoso, pecamos contra Ti, e hoje, Pai, hoje nós estamos debaixo da Tua graça, da Tua salvação, mas nós oramos, para que nós não venhamos a nos afastar da intimidade do Senhor, construir uma vida de religiosidade, sem a essência que é o Teu amor, que está cheio do Espírito Santo, que é a vida do Senhor fluindo em nós, a Tua santidade, o Teu poder. Senhor Jesus, nos ajuda todos os dias a permanecer em Ti, na Tua palavra, no Teu amor, e a vida eterna do Senhor que está em nós possa fluir, para que outros conheçam o Senhor através da nossa vida. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.